Irmãos, hoje é um dia muito festivo para todos nós, porque Deus, no projeto dele, criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança de Deus é vinda ao mundo pelo ventre da mulher. E é uma alegria e uma oportunidade muito especial, no dia de hoje, comemorar o Dia das Mães. Porque esse dia, irmãos, ele tem essa data festiva, mas ele é marcado por um coração de uma filha que ficou totalmente deprimida, triste e abalada, e com o coração ferido porque tinha perdido sua mãe. Em meio a essa dor, ela teve vontade de mudar o sentimento interno que ela tinha por ter perdido a mãe e fazer uma justa homenagem a quem merecia, a quem trouxe ela ao mundo. Eu estou falando da Ana Jarvis, uma jovem metodista, cuja mãe se chamava Ana, e trabalhava na igreja metodista nos Estados Unidos de uma forma muito intensa, com um trabalho social muito bonito, um trabalho encantador. E ela disse no seu coração: não é justo que a minha mãe não seja lembrada. Como é bom ouvir uma frase dessa. Não é justo que a minha mãe não seja lembrada. E são os filhos que carregam esse compromisso e esse dever de lembrar os dias das mães, sim, mas não só hoje, sempre, trazendo no coração aquele sentimento forte de celebrar os dias das mães todos os dias do ano, em todos os momentos, porque se você veio ao mundo, você veio com a dor do parto. E só sabe o que é a dor do parto a mãe que gerou esse filho, a mãe que gerou essa criança. E Ana Jarvis, então, uma jovem dedicada que perdeu sua mãe em 1905 e ficou completamente deprimida, resolveu militar pela causa das mães. E correu atrás de uma forma muito intensa, a ponto do governo americano decretar um dia especial para as mães. E aqui no Brasil, pelo decreto do presidente Getúlio Vargas, decreto 21.366, foi criado no ano de 1932, também o Dia das Mães. E essa celebração, mas ela tem todo um significado, porque já tinha reflexos históricos de comemorações na Grécia Antiga. E aí os países foram adotando essas comemorações. E aí nós vamos ver que a questão do domingo, segundo domingo de maio, para parar o Brasil e comemorar essa data, é porque algo foi feito muito bem elaborado. Mas o Dia das Mães é diferente também em outros países. Por exemplo, na Noruega, no segundo domingo de fevereiro, no primeiro domingo de maio, em Portugal, Angola, Moçambique, Espanha, Cabo Verde, Hungria e Lituânia. Segundo domingo de maio, Brasil, Estados Unidos, América do Sul, Chile, China, Dinamarca, Austrália, Itália, Japão, Cuba, Venezuela, Finlândia, Bélgica. No último domingo de maio, na França e na Suécia. No terceiro domingo de outubro, Argentina e Bielorrússia. Primeiro dia da primavera, na Palestina e no Líbano. Em alguns países, as datas são fixas para o Dia das Mães. Na Bolívia, 27 de maio. Dia 8 de março, na Rússia, na Sérvia, Montenegro, na Romênia e na Bulgária. Dia 21 de março, no Egito, Síria e alguns países árabes. Dia 25 de março, na Eslovênia. 15 de agosto, na Bélgica e na Costa Rica.
e na antiga Iugoslávia comemorava-se nas 2 semanas antes do Natal. As datas estão aí muito bem preparadas, mas elas precisam ser por nós, filhos, expressarmos o nosso sentimento do que é o coração de uma mãe. Napoleão, um grande líder, o grande imperador francês, que almejou conquistar o mundo com o Império Napoleônico, ele deixou uma frase muito célebre sobre essa questão do relacionamento materno. O destino futuro de uma criança é sempre trabalho de uma mãe. E aí nós vamos perceber que outros personagens também souberam expressar e falar alguma coisa sobre o Dia das Mães. E um personagem que me chama bastante atenção foi o presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos, que alguns historiadores relatam que ele aprendeu a ler adulto. E dentro da sua necessidade, onde numa casa onde não tinha luz, ele ia para a rua, para debaixo de um poste, ficar estudando, lendo, em busca de conhecimento. E chegou à presidência dos Estados Unidos por um processo de luta, de conquista e de realizações. Foi deputado, concorreu ao Senado, foi eleito presidente, assinou a lei da escravatura, morreu assassinado, atribui-se a essa morte pela questão da assinatura da lei da escravatura e também para a guerra da sucessão nos Estados Unidos. Ele deixou uma frase muito célebre: tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. Como é bom saber que histórias da maternidade se fazem presente nessas datas festivas. Mês de maio é um mês histórico, porque em maio nós comemoramos o mês da família. E família é um projeto de Deus, é bênção para a igreja e para a sociedade. Mês de maio é também mês das noivas, mês das flores, mês do lar e mês do aniversário do nosso pastor, dia 25. Acertei, pastor? Acertei. 25 de maio, mês do aniversário do pastor César. Acertei, esposa? Acertei. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, no mês de maio, são as emoções e os momentos de grandes recordações. Você tem motivo para agradecer pela mãe que você tem. Você tem razões para dar abraços e beijos da sua mãe se ela está presente. Se ela não está presente, mas continua aqui nesse ambiente terreno, você pode manifestar a sua alegria e a sua gratidão. Se ela já partiu, você tem as grandes recordações. Mãe é sempre mãe. E é tão importante ver essa tarefa materna expressa quando nós pensamos do ponto de vista do que é ser mãe. Eu gosto de lembrar de um citado árabe que diz, que conta, que perguntaram para uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu: ao pequeno até que cresça, ao enfermo até que cure, e ao ausente até que volte. E aí nós vamos entendendo que o amor de mãe tem dimensões bem diferentes da que nós pensamos ou imaginamos, porque mãe é muito mais do que venhamos a pensar. Isso nos deixa claro, não só na existência, como antes da criança existir. A história de Ana na Bíblia
que tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas era estéril. E a criança, e ela passa a fazer as suas orações suplicando, e a criança veio ao mundo por fruto de oração, e ela dizia, por essa criança eu orava. A mãe é alguém que deseja o filho pelo projeto da oração. E a criança que veio ao mundo, irmãos, tem uma tarefa difícil. A tarefa de educar criança, e digo isso como psicólogo. 50% do desenvolvimento de uma criança, da personalidade, do caráter de uma criança, ocorre até os 3 anos. 50%. E 75% até a idade de 5 anos. E a mãe se faz presente em todo o tempo. Como eu citei Napoleão, vou reforçar um grande pensamento dele também. Que perguntaram para ele com que idade a mãe deveria educar uma criança. E ele respondeu, 18 anos antes da criança nascer, educando a própria mãe. E Platão, um dos maiores pensadores gregos, membro de família ilustre, deixa uma frase também que se tornou célebre sobre as mães. Não deveria gerar filhos quem não quer dar-se o trabalho de criá-los e educá-los. E a Bíblia fala, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E aí, eu e você vamos entendendo essa questão filial, essa questão maternal que nos leva para um mundo cheio de encantamento. Porque Jesus, quando estava lá na cruz, crucificado, e uma multidão zombando dele, criticando, mandando ele descer da cruz, ele, num gesto de filho, e reconhecendo o papel de mãe, delegou ao amigo dele, João, para que João cuidasse da mãe dele. E que ela também cuidasse do João. Esse é o sentimento filial de quem veio ao mundo pela graça, pelo poder, pela oração e pelo cuidado do Senhor. E sobre expressar sentimentos profundos de gratidão a esse Deus maravilhoso. E aí eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. Primeira Reis 3, 16 a 28. Com projeção, sem projeção, meu operador? Sem projeção. 1 Reis 3, 16 a 28. A missão de um líder de julgar uma causa de 2 mulheres, de 2 crianças, uma viva e outra morta. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Primeiro, a tradição daquela época não permitia isso. Mas elas foram ao rei, por causa dos filhos. Versículo 17.
Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde deu à luz a um filho. Versículo 18. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu um filho desta mulher, porquanto se deitava sobre ele. Dá uma pausazinha no versículo 19 e a gente vai continuar a sequência aí. Minha esposa, ela é pediatra, ela fez muito sala de parto. E às vezes ficava lá no hospital esperando ela para sair, e ela fazia os acompanhamentos, e tem que dar alta para a mãe, e muita recomendação para a mãe, justamente que o mundo infantil da criança é uma coisa nova para a mãe. Então, todo cuidado é pouco, até onde essa criança vai dormir, e quem vai ficar perto dormindo dessa criança, para não acontecer um episódio como esse. Porque no sono pesado de uma mãe, se a criança estiver do lado, ela pode, sem querer, fazer o que aconteceu aqui, como está na Bíblia. O versículo é muito claro, né? De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele, virou sobre a criança. E a criança, você tem que tomar cuidado sobre a respiração. Versículo 20. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a outra tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Versículo 20. Não vou entrar na crítica aqui, mas pode parecer um relaxamento de uma mãe, que é mãe, que tem que cuidar da criança e que cochila e que a outra vem, tira, troca e ela não percebe. Não vou entrar nesse universo aqui. Vou respeitar apenas o texto, a crítica do texto. Levantando-se de madrugada para dar mamar a seu filho, eis que estava morto. Dar mamar para o morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que era dela à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o morto é teu filho. Sequestro de criança viva, pastor, ou sequestro de criança morta, pastor? O senhor quer do direito aí, ó. Não, é meu filho, não é o seu, não. Versículo 23. Então disse o rei: Essa diz: Este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Versículo 24. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Aquela história de julgar pela espada, né? Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade para a outra. Se parássemos aqui, como seria a nossa compreensão dos preceitos de julgamento e de decisões de uma autoridade real naquela época? Versículo 26. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e diz: Ah, Senhor meu, dai-me um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem eu e nem tu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, e não matais, porque esta é a sua mãe. Versículo 28. Todo Israel ouviu a sentença,
que o rei havia proferido. E todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabedoria de Deus para fazer justiça num contexto de julgamento e de decisões, e decisões que tinham consequências e consequências bem sérias para a nossa compreensão. Quando nós analisamos a palavra de Deus sobre o papel de mãe, esse papel exemplar, a gente precisa compreender e ver que cada vez mais nós precisamos tirar preciosos ensinamentos do que a Bíblia diz sobre as mães. Primeiro, porque toda mãe carrega em si uma herança grande, porque trouxe ao mundo, primeiro, uma criança que internamente foi gerado no seu ventre e ficou ali 9 meses. Senso de responsabilidade, senso de compromisso e senso de gestação. E com esse senso de gestação, de cuidado e de preservação da vida, nós vamos vendo que toda mulher tem sim no seu coração o cuidado em querer educar essa criança, para que essa criança veja o mundo como o mundo precisa ser visto. Se o mundo precisa ser visto pelo olhar de uma boa orientação de mãe, a Bíblia está carregada de ensinos preciosos. Um exemplo claro é a mãe de Moisés, que protegeu seu filho da fúria de Faraó e foi por Deus recompensado. Uma mãe que gera uma criança e com medo dessa criança ser morta, pega esse bebê, bota num cesto e lança aquele cesto no rio. Para os nossos olhos no dia de hoje, do ponto de vista racional, é incompreensível. Mas no projeto de Deus, não. E no projeto de Deus, aquela mulher foi compensada em cuidar do seu próprio filho. Outra história bonita que nos chama a atenção é a história da Ana, que eu falei aqui, que queria ser mãe, mas era estéril. E orou a Deus, e por ter orado a Deus e Deus ter respondido, ela então resolveu consagrar o seu filho para o sacerdócio e cumpriu plenamente o seu exercício. A história dessas duas mulheres também vai nos levando a perceber o que Deus tem reservado não só para a vida das mulheres, mas também para as nossas vidas. Porque mãe, como leu o nosso operador de áudio aqui, mães adotivas, mães espirituais, mães biológicas, e aí você pode enumerar os tipos diferentes de mães, e todas exercendo um papel diferenciador. Abra sua Bíblia em Romanos 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13. Quem encontrou pode ler. Romanos 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13. Eu acho que eu dei a referência errada. Romanos 16, 13. Ah, está aqui. Isso, obrigado. Quando mãe é mãe, até os outros querem ela como mãe. Até quem não é filho quer ela como mãe. A mãe deve ser sempre lembrada.
Uma homenagem num dia é pouca coisa para quem merece algo mais. Mas estamos celebrando o Dia das Mães. Vamos continuar nos alegrando com Deus que nos trouxe a esse mundo pelo gesto de uma mãe. Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos?